Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, onde na aula passada nós falamos sobre a classificação das cidades e agora nós iremos falar sobre a urbanização brasileira, como que o nosso país se tornou um país urbanizado, visto que antes nós éramos um país com denominação rural. Ok? Bom, como quase todos os países no mundo, o Brasil ele se industrializou depois da Segunda Guerra Mundial, ali especialmente na década de 50, no comecinho da década de 50. Esse processo é mais conhecido em países que até então não eram potências ainda, eram países de chamado terceiro mundo, ok? Bom, vamos lá. No início do século XX, o Brasil havia poucos aglomerados populacionais. O que seriam esses aglomerados populacionais? Cidades com muitas pessoas, que consistiam basicamente em algumas vilas e pequenas cidades, como é o que vocês conseguem visualizar nas fotos. Aqui é a Estação da Luz em São Paulo e aqui lá no Rio de Janeiro. Bom, uma das coisas que impulsionaram bastante esse crescimento das cidades e essa industrialização foi o êxodo rural, ok? Esse êxodo rural ele vai ser importantíssimo para explicar o porquê a nossa população nas cidades cresceu tanto e a população do campo diminuiu, ok? E tudo isso vai contribuir para o processo de industrialização. Bom, vamos lá, vamos explicar como que isso aconteceu. Como o processo de industrialização vai acontecer um desenvolvimento das atividades. E essas atividades elas vão se desenvolver através de coisas tecnológicas, ou seja, as máquinas, certo? As máquinas no processo de industrialização vai ser extremamente importante para explicar como que a nossa população se alterou tanto. Pois bem, vamos lá. Essas máquinas foram responsáveis por mudar as atividades agrárias, certo, pessoal? O que seriam essas atividades agrárias? As atividades do campo, por exemplo, cortar cana no campo. Antes era feito com os cortadores de cana, hoje são feitos pelas máquinas, ok? E qual é a diferença, professor? Bom, tem duas diferenças aqui. Primeiro, a produção aumentou bastante. Com as máquinas, é produzido mais e mais rápido, certo? Outra coisa que é importantíssima é que agora que as máquinas conseguiram chegar ao campo, esses trabalhadores eles perderam emprego. Perderam emprego para quem, professor? Para as máquinas, certo? Se você antes era um cortador de cana e agora a máquina faz o seu serviço, você perdeu seu emprego. E é isso que aconteceu lá no campo. Várias e várias atividades agrícolas, como essa que eu falei para vocês, foram substituídas pelas máquinas. Então, a população no campo, cada vez mais que se desenvolvia tecnologicamente, ela ia perdendo o seu emprego. Quem lucrava com isso? Somente os patrões que tinham condições de comprar essas máquinas, que aumentava o seu lucro e não precisava pagar todos os trabalhadores, certo? Mas esses trabalhadores que ficou desempregado, eles tiveram vários problemas graças a essa tecnologia. Esse fenômeno é chamado de modernização do campo, ok? O campo se desenvolveu, chegou essa tecnologia e dessa forma as máquinas substituíram a mão de obra dos homens. Então os homens perderam os seus empregos. Então o campo se modernizou, certo? Bom, vamos lá.
A mecanização, por depender de altos investimentos econômicos, tornou-se acessível somente aos produtores que já tinham reserva de capital, capital é dinheiro, ok? Ou acesso a financiamento, tanto público quanto privado. Então, turma, somente os produtores que já tinham dinheiro que conseguiram lucrar com essa tecnologia no campo. Isso aqui que vocês estão vendo, olhem, certo? Somente eles conseguiram lucrar com isso, porque eles aumentaram a produção deles, ok? Graças às máquinas, e agora eles não precisam mais pagar os produtores. Vejam só, olha o tamanho dessa área. Quantas pessoas eles estão pagando para fazer esse trabalho todo? Somente quem dirige, quem usa essa máquina aqui. Então são pouquíssimas pessoas. Ele só teve que comprar as máquinas, certo? Imagina se fosse limpar isso aqui tudo com pessoas, quão caro isso seria, certo? Os pequenos produtores, olhem, os pequenos produtores, por outro lado, desprovidos de capital e sem acesso, sem capital é sem o dinheiro, e sem acesso até às inovações tecnológicas, ou seja, sem as máquinas, não conseguiram competir em produtividade e em preço, ok? Vamos lá. Assim, as pequenas propriedades foram compradas por grandes empresas agrícolas, aumentando o latifúndio. O que é o latifúndio, turma? O latifúndio seria uma grande concentração de terra na mão de poucos proprietários, ou seja, empresas e essas coisas do tipo. O agricultor, o pequeno agricultor, ele não conseguia competir, porque ele não conseguia, turma, produzir tanto e dessa forma ele perdia mercado para as grandes empresas. O que acontecia? O negócio dele se desvalorizava, certo? Então ele acabou vendendo isso para as empresas que quebraram o negócio dele. Então as empresas só cresceram mais o seu negócio porque já eram grandes e ainda comprou a propriedade desse agricultor e dessa forma criou grandes latifúndios. É só vocês verem usinas e coisas do tipo que possuem terras enormes só deles para produção, certo? Então vamos lá. Esse produtor que vendeu a sua propriedade e aquele trabalhador que perdeu o emprego por causa das máquinas, eles ficaram sem casa e sem emprego, certo? O que vai acontecer com esse pessoal? Eles vão sair do campo e vão para a cidade. Olhem aqui, ó. A parcela da população rural que vendeu ou perdeu suas terras migrou para as cidades em busca de quê? De emprego nas indústrias. Esse processo vai ficar conhecido como êxodo rural. Peguem um caderno e escrevam êxodo rural e deem uma pesquisadinha sobre isso. Umas 5 linhas já está bom, ok? Êxodo rural vai ser as pessoas que saem do campo e vão procurar uma vida melhor na cidade. E elas só saem do campo porque elas perderam seus empregos por causa da modernização que o campo teve, certo? E também porque vendeu suas terras. Vamos lá? Além dos mencionados processos de industrialização, que é essas máquinas aqui, e substituição da mão de obra no espaço agrário, que é a população perdendo emprego para elas, a precariedade das condições de vida do campo também motivou essas pessoas a irem para as cidades, em busca de quê? De uma educação e de melhores salários. Então, o que ele quis dizer com isso, turma? Ele quis dizer que, além dessa modernização, a condição de vida lá era muito precária, ou seja, era muito pobre. Não tinha saúde, não tinha uma educação de qualidade e eles queriam receber melhor. Então, tudo isso motivou eles a irem
para as cidades, certo? Então, dessa forma, a população brasileira ela vai mudar completamente. Antes, quase toda a população brasileira vivia no campo. Agora, ela vive na cidade, certo? Então, dessa forma, pessoal, a gente entende como que a população se alterou, como que a gente se urbanizou, como que a gente se industrializou, certo? As cidades começaram a receber essas pessoas que vinham do campo e dessa forma, com esse êxodo rural, as cidades já tinham mais pessoas do que o campo para trabalhar, certo? Aqui é o mapa das áreas urbanizadas do Brasil, de 2015. Vocês vejam que o Brasil ele ainda não é um país totalmente urbanizado. Como que uma cidade ela é urbanizada? Quando tem pessoas, mais pessoas na cidade do que no campo, ok? E essa cidade tem concentrações urbanas, ou seja, indústrias, uma grande quantidade de pessoas, tudo isso produzindo. Aqui a gente consegue ver que o estado de São Paulo e de Rio de Janeiro são os locais mais urbanizados do Brasil, na região sudeste. Aqui é o sudeste, aqui é o nordeste, aqui é o norte, aqui é o sul e aqui é o centro-oeste. Ok? Vamos lá. Surgimento das metrópoles no Brasil. Com o aumento da quantidade de pessoas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que saíram do campo para as cidades, a partir dos anos 60, especialmente na região sudeste, que aqui é a região mais populosa, é onde tem mais indústrias e mais pessoas no Brasil. Ó. Aqui é a região sul e aqui é a região sudeste. Começou o fenômeno de conurbação, que foi o que nós estudamos na aula passada. São as cidades crescendo tanto que elas vão se fundir com outras, ok? Então, São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida, rica e que tem mais pessoas, ela começou a sofrer esses processos de conurbação. Ela cresceu tanto que ela ficou se ligando com outras cidades, com crescimento horizontal. O que é esse crescimento horizontal, pessoal? Horizonte é uma linha deitada e vertical é uma linha em pé. Isso vocês já sabem. Crescimento horizontal. Como é que uma cidade cresce para o lado? Porque ela está crescendo tanto que é feita uma casa aqui, aí já cresceu essa área. Vamos construir casas aqui, vamos construir casas aqui. E dessa forma, quando você vê, ela já está lá longe, certo? Esse é um crescimento horizontal. Por isso que ela vai, uma hora, se fundir com outra cidade que está crescendo desse lado. Aí elas, uma hora, vão se encontrar, certo? Vai ser o processo de conurbação. Já esse crescimento vertical é quando não tem mais para onde ir em termos de lugar e ela vai ter que crescer dentro dela mesma, que é o que? As casas sendo construídas em pé, que seriam os edifícios, seriam os prédios. Então, se a casa já cresceu o suficiente e não tem mais espaço aqui, ó, para onde ir, então nós vamos ter que fazer o quê? Criar um edifício aqui, criar um prédio aqui, outro aqui, certo? Porque dessa forma continua a crescer populacionalmente, certo? Vamos lá. Então, como que essas regiões elas cresceram bastante e se uniram, criaram o quê? As regiões metropolitanas, que nós também estudamos na aula passada, que são cidades que se fundiram, se tornaram uma só, então meio que a sua administração tem que ser em união, em conjunto. Então,
uso de transportes, água, telefone e energia vai ser tudo administrado por uma coisa só, certo? Vamos lá. Segundo o IBGE, nós temos 38 regiões metropolitanas no Brasil, e dessas 38, quase metade da população do Brasil vive nelas. Vamos aqui dar uma olhada. Então, olhem, a parte verde são as regiões metropolitanas, são as cidades que já colaram uma na outra praticamente, né? Aqui na parte roxinha é onde temos o centro, o colar metropolitano, ok? Que é onde elas estão se expandindo. Por exemplo, se expandiu aqui. Aí nós temos esse local e esse local para se expandir também, fica tudo verde, certo? Essa parte marronzinha é onde tem aglomeração urbana, ou seja, onde tem a maior quantidade de pessoas no país inteiro. Aqui em São Paulo, certo? Aqui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro também. E aqui são as regiões integradas ao desenvolvimento que estão se desenvolvendo agora, certo? Então a gente consegue perceber aonde que estão a grande quantidade de pessoas no nosso país, certo? Onde vocês estão vendo essas manchas. Vamos lá para a megalópole brasileira. Entre os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, vive mais de 10% da população brasileira, de modo que essa região forma o maior complexo metropolitano do país. Essa aqui é uma parte do Brasil que é vista pelo espaço, certo? Rio de Janeiro e São Paulo. Por que essas fotos sempre aparecem? Vocês vão ver fotos do mundo inteiro assim, e regiões que são mais iluminadas são onde são elas as regiões mais desenvolvidas, certo? Por isso vocês estão vendo essa imagem. Bom, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro tiveram grande industrialização, principalmente nesse período de 50, que foi quando o campo se modernizou, teve o êxodo rural e os trabalhadores do campo foram para as cidades. Então, essa região, São Paulo e Rio, foi a região que mais recebeu indústrias, certo? A que se tornou mais atraentes para os migrantes vindo de várias regiões do Brasil. Então, como São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que mais receberam indústrias, então lembra que as pessoas foram à cidade em busca de melhorias na qualidade de vida, na educação e nos salários? Então, se São Paulo e Rio de Janeiro são as que mais receberam indústrias, então foram onde as pessoas mais foram se deslocar. Então, esses dois estados foram onde que a grande parte da população brasileira foi morar graças a esse desenvolvimento todo. Por isso que a região sudeste e o estado de São Paulo e Rio de Janeiro são dois dos locais que mais tem gente no Brasil até os dias de hoje. Ok? Por apresentar a maior aglomeração urbana no país, ou seja, maior quantidade de pessoas, a região é conhecida como Complexo Metropolitano do Sudeste ou uma megalópole em formação. Megalópole eu expliquei o que é na aula passada, certo? A ligação entre São Paulo e Rio é feita pela rodovia BR-116, cujo entorno, até uma cidade chegar na outra, cresceram vários municípios importantíssimos e eles são muito urbanizados, como é o caso de Campinas, muito bonito por sinal, e São José dos Campos, muito bonito também. E Santos, que é o litoral de São Paulo, que está o maior porto do país. Bom, o Complexo Metropolitano do Sudeste, ou essa megalópole em formação, é a maior área de concentração de pessoas, de atividades econômicas, de todos os tipos de serviços, de todas as indústrias e todas as instituições educacionais do país, ou seja, as faculdades, centros de pesquisa. Então, tudo isso acontece entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Aqui a gente consegue ver onde tem essa parte verde é a quantidade de pessoas. Vejam que em São Paulo está uma bolha verde porque é muita gente, ok? E aqui no Rio de Janeiro também. E no entorno dela nós também temos uma grande população, tá vendo? E aqui, que é a... Deixa eu colocar até uma outra cor para vocês conseguirem visualizar. Aqui, azulzinho. Aqui, ó, que seria a BR que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Também tem várias cidades pelo caminho, que tem uma grande quantidade de pessoas. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. A gente se encontra no nosso horário pela tarde. Vejam as atividades da plataforma e até mais.